A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 178º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 9, 10 e 11 do livro 2 de Reis. E complementamos em 2 de Crônicas, capítulo 22, dos versículos 10 a 12, e o capítulo 23, a inspiração do dia. Reinado de Jeú e reinado de Atalia. No capítulo 9 destaca o versículo 7. Ferirás a casa de Acabe. Anos antes, Elias profetizara a destruição completa dos descendentes de Acabe. No versículo 8 destaca: toda a casa de Acabe perecerá. Deus suscitou a queda da casa de Acabe por sua determinação obstinada e impenitente de prosseguir na idolatria e apostasia, vindo a corromper a totalidade da nação de Israel. O justo juízo de Deus contra a casa de Acabe, contra Jorão, filho de Acabe, e contra Jezabel, esposa de Acabe, é uma evidência de que não escaparão do juízo de Deus todos aqueles que induzem seu povo ao caminho do mal. As Escrituras ensinam claramente que Deus retribuirá a cada pessoa segundo as suas obras, e que haverá tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. No versículo 25 destaca: lança-o no campo de Nabote. Acabe e Jezabel, pais de Jorão, tinham espoliado barbaramente a Nabote, apossando-se da sua propriedade. Agora, o cadáver do filho deles foi lançado naquele mesmo campo. Os pecados cometidos pelos pais podem produzir uma funesta colheita na vida dos filhos, muito depois da morte daqueles. No capítulo 10 destaca o versículo 1. Jeú escreveu cartas. Jeú desafiou os funcionários do governo de Samaria a elegerem um rei dentre os filhos de Acabe, para então enfrentarem as consequências de um conflito com ele mesmo. Os chefes, no entanto, ficaram aterrorizados com tal guerra psicológica e juraram lealdade a Jeú. Passaram então a obedecer às ordens de Jeú para matar os descendentes de Acabe. No versículo 28, destaca: Jeú destruiu a Baal. Jeú fora escolhido por Deus para destruir a dinastia idólatra de Acabe. Inclusa na sua chamada estava a missão de erradicar o baalismo, uma religião extremamente vil e cruel, praticante de fornicação, embriaguez e sacrifícios humanos. A destruição total da casa de Acabe e da religião de Baal era um ato de misericórdia para com os israelitas. Se as duas coisas tivessem continuado, a medida da iniquidade de Israel teria rapidamente descido a um nível moral e espiritual tão baixo que não escaparia de um juízo arrasador. No versículo 31 destaca: não teve cuidado de andar na lei do Senhor. Jeú, embora fosse zeloso pelo Senhor, não o servia de todo o coração. Permitiu, por motivos políticos, a adoração dos bezerros de ouro e pouco se interessava pela lei de Deus. Por isso, a reforma espiritual que Deus pretendera para Israel foi prejudicada por uma falha de liderança, que envolvia ambições pessoais e amor ao poder. Grandes avivamentos espirituais de renovação da igreja, visando reconduzi-la aos padrões bíblicos, cessam quando ambições, interesses humanos e egoístas tomam o lugar dos propósitos de Deus.
devido Jeú servir a Deus por motivos pervertidos pelo egoísmo carnal e não por sincero zelo pela verdade e justiça, Deus posteriormente julgou a sua casa. No capítulo 11 destaca o versículo 1. Atalia destruiu toda a descendência real. Atalia foi o único regente de não davídico da história de Judá. Seu reinado de terror sobre Israel durou 6 anos. Essa filha do casal ímpio Acabe e Jezabel casara-se com Jorão, filho do rei Josafá de Judá. Quando o rei Acasias, filho único de Jorão, e Atalia, foi morto no expurgo de Jeú, fez na casa de Acabe numa visita ao norte. A traiçoeira Atalia assumiu o trono de Judá e tentou eliminar da sucessão todos os descendentes de Davi, inclusive todos os seus próprios netos. Mas Jeozeba, esposa do sumo sacerdote Joiada, escondeu o filho menor de Acasias, chamado Joás, e assim preservou a linhagem davídica da qual nasceria o Messias. No versículo 4 destaco Joiada. Joiada, marido de Jeozeba, era sumo sacerdote do Senhor durante o reinado de Atalia, no Reino Sul. Liderou a derrubada de Atalia, colocou Joás no trono e orientou na devoção e lealdade ao Senhor. A atuação de Joiada preservou a linhagem messiânica. Foi ele, com efeito, que orientou o jovem rei Joás na renovação do concerto entre o Senhor e seu povo na extinção da religião de Baal. Em 2 de Crônicas, capítulo 22, dos versículos 10 a 12, fala sobre Atalia. E no capítulo 23, destaca o versículo 1, que também refere-se a Joiada. Fala sobre a deposição de Atalia por Joiada, que colocou Joás no trono. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.